Letícia hoje. Estamos aqui para apresentar um assunto super bacana, que é biofilia. Já a gente conversa sobre isso. Primeiro eu vou apresentar, acho que você podia se apresentar, porque você tem tanto para nos dizer. Bom, eu sou a Mariana, moro em São Paulo, sou de Poços, né, mas já moro aqui em São Paulo há muito tempo. Eu trabalho atualmente como agricultora urbana e educadora ambiental em 2 projetos, um que se chama Pé de Feijão, com foco em educação ambiental e alimentar, e outro que se chama Inova na Horta, em Jundiaí, onde a gente cultiva punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, para fornecer para as escolas municipais, para alimentação escolar. E, além disso, a gente também faz formação nessas escolas para os professores, os educadores e as cozinheiras trabalharem com a horta e o meio ambiente na sala de aula. Muito bacana, Mariana, muito bacana te conhecer, muito legal. Igualmente. Então, bom, antes de falar um pouquinho sobre a biofilia, né, eu vou dar alguns dados muito legais, assim, que eu descobri, né. Tem uma empresa que ela é da Inglaterra, ela chama Good Home, e daí ela fez uma pesquisa com as pessoas, né, para descobrir sobre a felicidade e tal, 13 mil pessoas, então é uma coisa muito completa. E ela descobriu que das pessoas felizes, 73% dessas pessoas estão felizes com a casa, com o lugar que elas habitam. Tá? E outra pesquisa que é sobre a quarentena, que foi feita pela Universidade Politécnica de Milão, junto com a Gênova, ou seja, ali bem na Itália, bem no furacão, naquela época ali, eles descobriram uma coisa muito curiosa. Agora, durante a quarentena, 1 em cada 4 pessoas estava aí com sintomas de ansiedade que pode levar à depressão, né? O que é muito significante para a depressão. E dessas pessoas, as que tinham depressão, elas estavam em áreas inferiores a 60 metros quadrados, com pouca iluminação, com uma vista exterior deficiente, elas não tinham acesso à varanda, a deck, a terraço, né? Pelo menos não assim que seja faça parte do imóvel que elas estavam, né? Sem conforto acústico, então o nível de ruído era muito alto, e as salas, elas não tinham um número muito expressivo de obras de arte, que pode ser os objetos afetivos que a gente falou em outro vídeo, enfim, né? Não é necessariamente uma obra de arte, mas alguma coisa que te diga a respeito, que fale um pouco sobre você, e plantas. Sobre isso, a arquitetura trabalha alguns pontos, né? Mas quando a gente vai para a biofilia, a gente trabalha muito diretamente em vários pontos que a gente vê nessa pesquisa, e não são só essas, são várias pesquisas, né, que falam sobre isso. Então, agora acho que a gente pode falar o que é biofilia, né, Letícia? Então, biofilia, ou design biofílico, também pode ser chamado, é quando a gente traz para o ambiente construído, para os nossos espaços construídos, os elementos da natureza, dessa paisagem natural que o homem vivia e que com a modernidade acabou se distanciando, né? A gente tem que reconhecer que isso é uma necessidade natural do homem, que traz bem-estar, saúde, até a capacidade de prosperar, né? Essa experiência ela pode ser trazida em diversos aspectos, né? Em diversas escalas. Então a gente pode trazer a nossa relação com a natureza na escala do planeta, na escala da nossa cidade, do nosso bairro e até na nossa casa. Porque na nossa casa é o objetivo desse vídeo aqui hoje, né? De como transformar essa casa para que ela fique mais acolhedora, para que ela traga essa sensação de segurança, né, de bem-estar. Para começar, esses elementos podem ser trazidos pensando como em quais lugares a gente vai deixar um ponto de observação, um lugar de descanso, que são coisas que estão presentes na natureza. Uma riqueza de detalhes, até as formas geométricas, aquela frequência de Fibonacci, que a gente fala que é aquela espiral que está em vários elementos da natureza, as texturas naturais. Bom,
amplitude de visão também, ter um lugar que você consegue ver tudo, ver uma coisa mais ampla, isso traz um bem-estar. Além dessa composição do ambiente, a gente pode pensar em trazer o elemento fogo, né, através de lareiras, fogueiras de chão, de composição de velas, o elemento da água, através de fontes, cascatas, tudo isso vai explorar os nossos sentidos, né, através do som, da temperatura, né, do olhar. Então você pode trazer também painéis que tragam essas paisagens naturais, né? Painéis decorativos. E tudo isso vai mudar a tua relação com o ambiente para bem melhor, vai mudar a tua relação com a família, e o conforto que você vai ter na sua casa. Continuo falando um pouquinho mais sobre esses elementos, Débora? Bom, um elemento muito importante é a luz natural, né? O que que ela faz? Na verdade, ela equilibra o ritmo circadiano, né? A gente foi acostumado, 300 mil anos, que o ser humano, ele está aí vivendo na luz natural. Há 140 anos só que ele tem iluminação artificial. Então, ele está acostumado com esse ritmo de 24 horas do sol, né? Que ele dá o quê? Ele dá aquela luz durante o dia e tal, e depois ele vai escurecendo e por aí vai. O que que isso faz? O que que é o ritmo circadiano? Que é uma palavra, acho que é um pouco nova para muita gente, né? Ele é o período de 24 horas que a gente tem o ciclo biológico, ele regula os ritmos do corpo. Então, ele regula vigília, sono, ele regula a renovação de células e várias outras coisas, tá? Tem vários estudos com relação a isso. Então, o que que acontece? Se a gente está num ambiente completamente fechado ao meio-dia, a gente não tem acesso à luz solar, né? A gente não está com a atenção que a gente poderia estar, a gente não está tão focado como a gente poderia, como a gente deveria estar. Tá? E a mesma coisa acontece à noite, quando a gente vai descansar. Se a gente ficou ali em contato com uma iluminação, e uma iluminação não adequada, porque existem iluminações, né, que podem ir diminuindo e tal. Com uma iluminação não adequada, aí ele demora um pouco para mudar o ritmo, ou seja, para ele passar, né, do cortisol alto para a melatonina que é produzida à noite. Né? E o que que acontece? A melatonina, ela é antioxidante, ela regula peso corporal, ela melhora sono, disposição, contribui para o sistema imunológico. Então, tudo isso é muito importante, tá? É muito importante a gente aproveitar essa luz natural. Através do quê? Das janelas, né? Uma janela que você tenha acesso, né? A gente pode também pensar em clarabóias e em iluminações por cima, né? Que isso dá um conforto muito importante para a gente regular tudo isso. E a gente tem como trabalhar também iluminações que não são muito óbvias, que até tem alguns exemplos aqui que eu vou passar, que a gente tem a iluminação através de uma cor mais clara ou até painéis reflexivos, quando você não tem como ter essa iluminação natural dentro do ambiente, tá? Sobre a iluminação artificial, hoje em dia a gente tem uma iluminação artificial muito próxima já da iluminação natural, da iluminação do sol. O que que acontece? A gente tem a temperatura de cor e a intensidade de cor. O que é a temperatura de cor? Eu acho que muitos de vocês já escutaram falar sobre o branco mais quente, né? Ah, é um branco mais quente, ou é um neutro, né? Isso daí é a temperatura. O branco mais quente, ele fica ali entre 2.300 até 3.100 K. Aí o branco neutro, que a gente fala, ele fica entre 3.500 até 4.100 K. E depois você vai para um branco que ele é mais azulado. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês verem também. Né? Esse branco mais azulado, ele já tem uma temperatura de cor que ele te acende, mas ele é mais próximo da luz do sol, daquela luz do sol ao meio-dia, tá? Isso é ideal para o meio-dia, mas não é ideal para as outras, né? Para as outras situações. E hoje em dia a gente pode trabalhar uma iluminação que, como a iluminação natural, ela vai despertando, aí ela vai esquentando, depois ela vai ficando mais intensa e depois ela vai apagando, tá? Tudo isso você vai ver, por exemplo, se você vai numa academia. A academia, ela tem que ter uma luz ativa, é uma coisa dinâmica, né? Se você vai fazer um jantar à luz de velas,
a iluminação é outra, né? E como que seria se fosse ao contrário? Se a academia a gente tivesse uma iluminação quente, que a gente fala, ou seja, aquela coisa assim, né, não com muita intensidade, com uma iluminação mais amarelada, e se a gente tivesse um jantar à luz de velas com uma luz toda regalada, como que seria isso? Vamos perguntar um pouquinho, né? Então, isso é muito importante para a gente essa presença de intensidade de luz e tal, é muito importante para a gente conseguir esse ciclo adequado. Não só isso, né? Também posto de luz e sombra, porque quando você fala de luz, você também fala de sombra, tá? Não tem como distanciar uma coisa da outra. Com relação à ventilação, é outro fator muito importante, até falado nas pesquisas, né? A ventilação natural. A ventilação natural é você ter contato com o ambiente externo. Então, é você perceber a atmosfera, você perceber o clima, está um pouco mais frio, está um pouco mais quente, você perceber a umidade, tá? Até os sons, o som de chuva, quando está chovendo, é importante você perceber isso, é diferente de ruído, né? Às vezes a gente está num lugar que faz muito ruído, é diferente, é você ter um conforto acústico que te dê a informação de que está chovendo, né? Você ter a umidade que eu falo não é deixar aquilo completamente aberto o tempo inteiro, mas você ter essa possibilidade de abrir e sentir aquele cheirinho de chuva, né? Isso tudo é muito também, que eu acho que é muito legal a gente ressaltar, são os materiais naturais, né? Quando a gente fala material natural, pedra, lã, madeira, algodão, né? Eles trazem um tato, eles trazem um calor. Tudo isso vai te trazer um ambiente muito mais saudável. E daí, com relação aos materiais, eu vou falar uma outra coisa, entrando não só na biofilia. Eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar com uma pessoa muito bacana, muito especial, que ela me falou uma coisa que me marcou nos últimos 20 anos de carreira, que é a verdade dos materiais. Quando você tem um material natural, ele envelhece e ele continua sendo bonito, ele continua tendo uma grandeza, ele continua tendo uma excelência, tá? Então, os mármores das casas antigas, né, dos lugares antigos, você já deve ter visitado alguma escada que o mármore ele tá meio orgânico, né? Mas aquilo é muito bonito, esse desgaste é muito bonito. Como uma pessoa original, ela vai envelhecer e esse desgaste vai trazer uma beleza, né? Mas é essa beleza que é interna, né? Que é inerente daquilo. Então, não quer dizer que a gente não tenha que usar outros materiais, mas só ter esse cuidado de usar materiais naturais sempre que possível, porque eles trazem algo que nos ensinam enquanto pessoa o tempo todo. Bom, com essa e outras práticas, a gente consegue se conectar melhor com o lugar, né? Com o lugar que a gente está, valorizar esse lugar que a gente está. Eu acho que isso que é muito importante a gente ter em mente. Para além desses elementos que a Débora citou, que eu citei um pouquinho antes, a gente tem que levar em consideração a questão das plantas, da fauna, como trazer isso para o ambiente construído. E aí que vem o papel da Mariana aqui nesse encontro. Mariana, uma delícia estar aqui com você, essa amigona aí de infância, e que tem essa experiência aí com o ambiente natural muito forte, né, Mariana? Conta um pouquinho dessa relação com a natureza, como que você vê isso? Bom, gente, a Letícia me conhece desde pequena mesmo e não vai me deixar mentir aqui. Vou começar contando um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em Poços de Caldas, sou Poços Caldense, passei na faculdade e vim para São Paulo estudar. E desde pequena, assim, eu sempre morei numa casa com... Morei em casa com quintal, com animais, né? Sempre tive cachorro. O que eu mais gostava de fazer quando era criança era ficar no jardim observando as plantas e os bichos. E depois que eu vim para São Paulo, que, enfim, também é uma cidade que eu amo, assim, eu estou aqui realmente por escolha, eu me desconectei um pouco desse universo. Eu vim estudar comunicação, né? Assim, nessa vivência de ser voluntária numa horta,
eu comecei a aprender um pouco de agricultura, mais especificamente da agroecologia, que é um método de cultivo de agricultura que respeita a natureza, né, e que procura imitar o funcionamento da natureza também. E essa experiência para mim foi tão intensa que, no fim das contas, eu acabei indo trabalhar com isso mesmo, né? Até que eu tive muita sorte, né, de alguns anos atrás encontrar esse apartamento onde eu moro hoje em dia, que tem um pátio interno, que nem pega tanto sol assim, mas eu consegui transformar aqui na minha florestinha. Eu tenho muita consciência de que isso me faz muito bem, assim, principalmente no contexto que a gente está agora, que é um contexto de pandemia e de isolamento social. Eu vejo que muita gente aqui em São Paulo está, de certa maneira, preso dentro do próprio apartamento, às vezes sem muito acesso a sol, sem muito acesso a ar livre e sem muito contato com terra. É uma coisa que faz muita falta, tem uma influência direta assim na saúde mental e na própria saúde do corpo, né? Porque a gente precisa tomar sol para regular o sono, para produzir a vitamina D, tem uma série de benefícios aí que a gente não pode passar batido. Então, eu fico aqui pensando, inclusive, né, que a gente viveu um processo de urbanização que incluiu o êxodo rural e, às vezes, o desprezo, né, pela cultura de quem vinha do campo. Então, às vezes, as pessoas chegaram, inclusive, a renegar essa cultura caipira, né, de ter um quintal, de ter uma horta para você ter a verdura fresca ali, o tempero fresco. Aqui em São Paulo é muito comum você ver a pessoa até tem um quintalzinho em casa, mas cimentou tudo. Você não vê um cantinho, assim, 1 centímetro de terra que esteja respirando, né? E tudo isso é fruto desse processo de urbanização. Nos últimos anos, a gente tem uma realidade do desaparecimento dos quintais, junto com o desaparecimento das casas, inclusive, né, que vão sendo derrubadas para que sejam feitos prédios. E nesses prédios, as pessoas muitas vezes têm, de repente, uma varanda gourmet, mas não tem um quintalzinho com terra, com uma plantinha, para poder fazer ali o seu cultivo, o seu jardinzinho, nem que seja um lugar assim, só de paisagismo mesmo, já seria de grande valor, né? Mas a boa notícia é que dá para cultivar, inclusive em vasos, inclusive em apartamento. É só a gente entender assim quais são as condições certas para fazer isso, porque quando a gente começa a se aproximar de novo, se reaproximar, né, do universo das plantas, a gente começa a entender que elas são seres vivos. Parece óbvio isso, mas não é tanto. Com necessidades próprias e com vontades próprias também, preferências. E que a gente precisa conhecer as características dessas plantas para que a gente possa cuidar adequadamente delas. Então, muita gente gosta de ter um tempero, né? Gosta de ter ali salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim. Essas plantas de horta, plantas alimentícias, a grande maioria delas precisa de uma quantidade de sol direto, diariamente. Seria de 4 a 6 horas. Então, primeiro a gente tem que olhar para o nosso espaço, ver se a gente tem esse sol disponível. Pode até ser numa janela, de repente. A gente pode colocar uma floreira para plantar. E onde exatamente esse sol está batendo, né? Temos que observar também o vento, né? Que o vento ele pode ter uma influência, inclusive negativa, nas nossas plantas, porque ele desidrata, ele carrega a umidade embora muito rápido, né? Então, uma varanda, de repente, com muito vento, mesmo que bata sol, você vai ter que dar um jeito de barrar esse vento para conseguir ter suas plantinhas ali saudáveis e felizes. Então, e mesmo para quem não tem sol em casa, existem algumas plantas, inclusive de comer, que se adaptam a uma condição de meia sombra ou até de sombra. Então,
tudo é possível, assim, no sentido da gente ter as plantas de novo perto da gente. Eu quero trazer, inclusive, uma reflexão aqui, que é a gente evoluiu enquanto espécie, né? Enquanto seres humanos, num convívio muito íntimo com as plantas, porque era por meio disso que a gente se alimentava, né? Vamos lembrar que a gente só tem cidades e só vive em sociedade, como a gente conhece hoje em dia, porque a gente começou a fazer agricultura e pôde começar a habitar juntos num lugar só. Aí deixamos de ser nômades, né? Porque a gente conseguia tirar o nosso sustento daquela mesma terra. E aí, faz o quê? Uns 60, 70 anos que a gente começou a inventar de viver em cidades muito distantes desse convívio com as plantas. Eu fico pensando, será que essa necessidade de estar junto das plantas, junto da terra, não está no nosso DNA? Não tem uma memória que seja uma memória celular desse bem-estar que estar perto das plantas traz? Então, por que a gente se priva disso hoje em dia, né? A gente tem que começar a olhar para si e entender que isso também é uma coisa muito importante para a qualidade de vida. Você ter uma planta em casa é você ter ali um pedaço de terra para você tocar, você tem um ser vivo diferente de você, mas com o qual você troca energia, e dependendo se é uma planta aromática, você também já tem uma aromaterapia em casa, assim, de graça. É só você ir ali conversar um pouquinho com ela, tocar, cheirar, experimentar. E essa informação que o cheiro, o sabor e mesmo o toque, a textura da folha nos traz, é muito benéfica para a gente, né? É muito legal essa experiência. E aí tem uma outra coisa, né? Quando a gente começa a ter as plantas perto de casa e a terra do nosso lado, que é a gente entende que a gente não está sozinho nesse planeta, que a nossa casa também é uma comunidade, né? Apesar da gente achar que, eu moro sozinho. Tá, mas talvez tenha uma aranha no cantinho da parede que está ali te ajudando com a questão dos pernilongos. Uma lagartixa que só aparece à noite, que vem te visitar quando você já está dormindo. E aqui em casa eu tenho assim uma comunidade bastante extensa, na verdade, moro eu e o meu marido e a gente tem plena consciência de que a gente está em desvantagem numérica. Porque a gente tem aqui as aranhas, tem as lagartixas, tem as minhocas, as centopeias, tem todo um conjunto de bichos com os quais a gente convive com muito prazer e que a gente gosta de saber também que eles estão vivendo bem aqui perto da gente, né? É muito legal e dá um pouco de sentido do que é viver no planeta Terra. Ai, que lindo. Perceberam o quanto é gostoso perceber essa relação, né, dessa consciência, né, do lugar onde estamos, como a gente pode olhar em volta de nós com outros olhos, né, para essa reflexão. Então, eu acho que é um prazer ouvir você, Mariana, é uma delícia. E refletir sobre isso faz a gente parar para olhar a nossa volta e sonhar com um mundo melhor, né? Eu sonho todo dia. Na medida do possível, a gente realiza também. Bom, obrigada, Mariana. E eu e a Débora aqui agradecemos muito pela sua contribuição linda. Espero que todos que tenham ouvido aí tenham gostado também. Vamos plantar, gente! Ai, obrigada. Nossa, que bom te conhecer. Valeu, gostei muito.